os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi? Foi, não foi? O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi? Foi, não foi? Brada em assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor de joalheiro. Manuel Bandeira. Olá, hoje vamos dar continuidade a respeito do movimento modernista no Brasil. Comentamos sobre o período pré-modernista, com o surgimento de algumas obras. Falamos que o período pré-modernista é apenas um momento histórico cronologicamente assinalado para enquadrar alguma coisa que surgiu naquele período. E o que surgiu naquele período foram obras que estavam mais próximas da realidade brasileira, que viria a ser o que nós consideramos novidade dentro do contexto intelectual daquele momento. Mas nós vamos observar que até 1922, do início do século até 1922, houve o que nós chamamos de vanguardas artísticas europeias. Primeiramente, o que quer dizer a palavra vanguarda? Vanguarda vem do francês, que significa avant-garde, ou seja, aquilo que vem à frente, aquilo que vai à frente. E os movimentos artísticos de vanguarda surgiram na Europa como uma forma de antecipar as novas tendências estéticas. Foram as novidades daquele momento. Quando se fala em Europa, deve-se pensar sobretudo em Paris, que é onde se concentravam a maioria dos artistas e onde os movimentos faziam aquele furor. Nesse período também nós temos os nossos jovens artistas e intelectuais que iam à Europa, traziam de lá as suas novidades e tentavam de uma maneira tímida fazer a divulgação aqui no Brasil. Quais seriam estes movimentos artísticos europeus que deram um impulso às artes no início do século? Nós vamos observar que surgiu um movimento na Europa chamado cubismo, cujo artista em destaque desse movimento foi o pintor Pablo Picasso. Agora é bom lembrar que o cubismo foi um movimento artístico, sobretudo na pintura, mas também teve o seu correspondente na literatura e nas outras formas de arte. Então, essas vanguardas artísticas europeias, elas não ficaram restritas a apenas um tipo de arte. As vanguardas artísticas europeias, elas tinham o equivalente às suas tendências multiplicadas ou refletidas na pintura, na música, na escultura e assim por diante, como nós vamos ver depois. O cubismo é uma tendência artística em que o artista necessita ou procura sobrepor imagens. O cubismo é aquela tendência artística em que o pintor, sobretudo o pintor, ele mostra uma realidade fragmentada. O poeta, o escritor cubista também tem esse caminho, também percorre esse caminho. Ele procura mostrar que a realidade é fragmentada. O pintor cubista, ele muda o plano da perspectiva.
Além do cubismo, que teve na pintura de Pablo Picasso a sua maior representatividade, nós vamos encontrar também na Europa um outro movimento chamado futurismo. O futurismo teve em Filippo Marinetti o seu divulgador. O futurismo voltou-se para a valorização extrema das novidades industrializadas. O futurismo valorizava o progresso, a máquina, valorizava a energia elétrica, a eletricidade. O futurismo, ideologicamente, está muito ligado ao nazifascismo. Foi um movimento também que passou, que fez aquele estardalhaço, mas não ficou para a história como algo muito significativo, ou seja, que tivesse o poder de influenciar outros artistas futuros. Depois do futurismo, nós temos o surgimento de uma outra tendência artística chamada expressionismo. O expressionismo é a tendência artística que apareceu não só na pintura, mas também na literatura, que mostra a realidade não como ela é realmente, mas como o artista a vê. E ele vê essa realidade de maneira grotesca, de maneira deturpada. Depois do expressionismo, ainda apareceu na Europa um outro movimento, talvez o mais radical de todos eles, o dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento artístico que propôs a descrença de tudo e de todos. Aqui, para o dadaísmo, nós podemos empregar uma palavra que se chama niilismo. O niilismo que é a descrença de tudo e de todos. O dadaísmo também foi um movimento que fez mais barulho do que propriamente, deixou mais barulho do que efeitos, digamos, de valor artístico para os intelectuais da época. Depois do dadaísmo, nós vamos ver surgir também o surrealismo. O surrealismo volta-se para aquilo que era ilógico, irracional, para os sonhos, para os estados alucinatórios. Estes ismos, como nós podemos observar, o expressionismo, dadaísmo, futurismo, cubismo, surrealismo, na verdade, têm a sua importância dentro dos movimentos artísticos e influenciaram significativamente os nossos artistas brasileiros, uma vez que eles iam até a Europa, traziam essas influências, mas aqui no Brasil essa realidade ela se adaptava à nossa realidade particular. Então, o que houve nesse período, na verdade, foi uma espécie de assimilação da cultura europeia, sendo adaptada à realidade brasileira. Então, nós vamos observar que essa necessidade de os intelectuais buscarem novas pesquisas estéticas, a reivindicação por uma liberdade criadora, fez com que esse período do início do século começasse a se agitar nesse sentido. Então, nós vamos ver o embrião de um grande acontecimento artístico em 1922 começar a surgir por volta de 1914, 1917. Nós vamos ver justamente em 1917 que duas figuras muito importantes da primeira fase do nosso modernismo, que são os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade, se conhecem nesse período. Embora tenham o mesmo sobrenome, não há parentesco entre eles.
Esses dois nomes nós vamos ver depois, na aula seguinte, ainda hoje, vamos ver que eles são decisivos para uma completa reformulação na literatura brasileira. E o que acontece ainda de novidade aqui no Brasil antes desse acontecimento? Nós vamos ver uma ou outra exposição artística. Aliás, uma delas criou uma polêmica enorme. Anita Malfatti, que também estudou na Europa, trouxe de lá as novidades e, chegando ao Brasil, ela fez uma exposição das suas telas. Claro, até as telas pintadas por Anita Malfatti fugiam daquilo que as academias classificavam como arte. Muito bem, essa exposição causou uma polêmica enorme, porque Monteiro Lobato, como nós vimos na aula anterior, eu chamei de moderno antimodernista, porque é assim que ele é visto. Ele tinha uma espécie de horror a essas novidades, a esses modismos desses artistas meio loucos que iam para a Europa. E, diante da exposição da Anita Malfatti, o nosso Monteiro Lobato ficou horrorizado dentro daquele espírito conservador que ele possuía. O que aconteceu? Ele escreve uma carta e manda para o jornal. Um texto a que ele titulou de Paranoia ou Mistificação. E aí ele faz uma crítica contundente à exposição feita por Anita Malfatti. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida para a má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama de arte moderna, penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Como se pode perceber, este texto que vocês ouviram é bastante significativo no sentido de mostrar esta radicalização, digamos assim, do nosso Monteiro Lobato, esse conservadorismo extremo que ele demonstrava em relação às artes. Essa crítica, essa contundência com que Lobato criticou Anita Malfatti, começou a gerar uma espécie de animosidade entre os artistas, até no sentido de proteger a pintora que estava se expondo. E aí nós vamos começar a observar que os intelectuais iniciam já a mexida dos pauzinhos para chegar ao grande acontecimento da literatura, que é a Semana da Arte Moderna. Em 1922, a Semana da Arte Moderna foi inclusive pouco divulgada na imprensa. O que se valorizava naquele momento era a visita de um Papa que viria ao Brasil naquela época. Era essa a notícia que ocupava os espaços das primeiras páginas. A Semana da Arte Moderna surgia como uma pequena nota num cantinho dentro de qualquer caderno. Para vocês observarem que a semana não foi um evento, ou não mereceu na época, a atenção que merece de todos nós hoje, voltando-nos para o passado. Mas a Semana da Arte Moderna foi decisiva para contornar ou para apontar os rumos que a literatura brasileira teria dali para frente. Então, o que é a Semana da Arte Moderna? Foi apenas um evento organizado para durar 2 ou 3 noites em São Paulo. Esta semana recebeu o patrocínio de pessoas influentes na época. Foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo, um teatro suntuosíssimo, muito bonito. E esta semana
congregaria no mesmo espaço os artistas em evidência na época. Os escultores, os músicos, os pintores e representantes da nossa literatura. Para dar maior credibilidade ao evento, os organizadores também resolveram convidar o escritor Graça Aranha, aquele autor de Canaã, sobre quem já falamos na última aula, por ser uma pessoa extremamente respeitada entre os intelectuais e também por ser, digamos, simpatizante das novidades artísticas daquele momento. Então, o senhor Graça Aranha daria a primeira conferência, ele faria a abertura da conferência, ele falaria na primeira noite, realmente isso aconteceu, noite em que ele proferiu a palestra, a conferência Emoção Estética da Arte Moderna. Combinou-se também que esta semana ficaria a cargo de apresentações musicais e apresentações literárias em 2 ou 3 noites. Mas nós vamos falar sobre isso, sobre essas noites e essas apresentações, depois do intervalo. Vocês vão descansar um pouquinho e nós voltamos já já. Quando dissemos que a Semana da Arte Moderna tem mais importância para nós agora que naquele momento em que ela ocorreu, foi porque passou quase que despercebido da maioria das pessoas de São Paulo, inclusive. Os organizadores da semana, quem foram? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Menotti Del Picchia e por aí afora uma série de outros artistas que fizeram parte da organização desse evento. Então ficou combinado entre eles que seria anunciada a presença de Dona Guiomar Novaes, que era considerada uma virtuose do piano, e ela faria a apresentação musical na segunda noite. Na primeira noite já aconteceu um fato polêmico. O pianista Erik Satie executou no piano uma paródia da Marcha Fúnebre de Chopin. A paródia, vocês sabem que é sempre uma crítica, é uma espécie de sátira de alguma coisa importante. O Chopin era, para os pianistas da época, uma espécie de mito, continua sendo até hoje para os artistas clássicos. O que aconteceu? Dona Guiomar Novaes, sabendo desse feito, escreveu uma carta em desagravo dizendo que não aceitava o que tinha acontecido. Quando Dona Guiomar Novaes mandou esta carta para o Jornal de São Paulo, suscitou na cidade a curiosidade dos paulistanos, porque ficou assim sendo uma espécie de, entre aspas, escândalo daquele evento. Como se pode aviltar a obra de um mito como Chopin? Então, Dona Guiomar ficou revoltadíssima e ela era, naquele momento, digamos, a queridinha da sociedade paulistana. Na segunda noite, o teatro estava lotado. O que aconteceu nessa noite? Nós vamos observar que, na segunda noite, o nosso Ronald de Carvalho, um poeta, vai para o palco para declamar um poema. Nós vamos voltar um pouquinho agora a nossa lembrança lá para o clipe de contextualização, que vocês ouviram o poema Os Sapos. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos.
a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi? Foi, não foi? O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi? Foi, não foi? Brada em assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor de joalheiro. Manuel Bandeira. Muito bem, este poema foi declamado por Ronald de Carvalho, embora seja da autoria de Manuel Bandeira, mas quem o declamou foi o Ronald de Carvalho. O que quer dizer aquele poema? O sapo tanoeiro, o sapo boi, brinda aos brados, foi, não foi, foi, não foi. O que é isso? Por que Manuel Bandeira fez este poema? Na verdade, o poema Os Sapos foi uma crítica que o Manuel Bandeira fez ao movimento parnasiano. Por que é que ele menciona o sapo? Porque ele associa a ideia do sapo ao barulho, ao coachar dos sapos, ao barulho que fez o movimento parnasiano no Brasil. Ou seja, o movimento parnasiano foi um movimento que assumiu proporções gigantescas, mas se fossem observar a fundo, pouco ele dizia. Ou seja, era bonito por fora, mas vazio, oco por dentro. E o poema Os Sapos fugia totalmente daquele esquema de poesia que se considerava na época. O Manuel Bandeira usou também a imagem do sapo tanoeiro. O sapo tanoeiro é um tipo de sapo que tem o coachar, que imita o atrito do ferro sobre ferro, ou seja, aquela coisa rígida, dura. Isso também é uma alusão ao verso rígido composto pelos poetas parnasianos. Muito bem. Ronald de Carvalho está lá declamando Os Sapos e as galerias em volta do Teatro Municipal, as vaias surgiram assustadoramente. Tão intensas que em determinado momento o poeta Ronald de Carvalho se altera, pega o microfone e assim nas galerias, sem contar que o pessoal dizia, todo mundo em coro, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. Alguém latia lá, diz que foi um festival de baixarias, se é que podemos usar essa palavra. Em determinado momento, revoltado e irritado, quando alguém começa a latir na plateia, o nosso Ronald de Carvalho pega o microfone e diz, senhores, há um cachorro aqui nesse recinto, mas não sou eu. Foi uma coisa que jamais se podia imaginar que pudesse acontecer nesse evento. Estamos contando os bastidores do evento para que vocês possam entender que realmente na época ele não teve a importância, não recebeu a importância que tem para nós hoje. Mas os escândalos não terminaram aí. Nós vamos ainda observar que estava previsto para essa noite uma apresentação musical de outro mito, já na época, que é o músico e compositor Villa-Lobos. Villa-Lobos entra no palco do Teatro Municipal de fraque, como era hábito na época, apoiado num guarda-chuva que ele fazia como se fosse uma bengala, e o inusitado estava de chinelos. Conta a história que a plateia veio abaixo, sentiu-se ofendida, ela sentiu, as pessoas que estavam ali presentes entenderam que esta atitude de Villa-Lobos era uma afronta
que ele os estava desafiando. Não era nada disso. Mais tarde, nós ficamos sabendo, os livros também contam, encontramos várias explicações para esse fato. Uma delas é que o nosso músico Villa-Lobos teria dito que estava com um calo inflamado e não pôde colocar sapato. Uma outra justificativa, já encontrada em livros de literatura, é a de que ele estava estava sendo acometido de ácido úrico e também os pés muito inchados, por essa razão também não estava podendo calçar os sapatos. Quer dizer, não era nada, não foi nenhuma atitude de afronta à plateia, simplesmente ele estava com um problema de saúde. Além desses incidentes todos, mais tarde, o escritor Mário de Andrade, uma das peças-chave do movimento modernista, faz uma reflexão sobre esta semana e diz que valeu a pena, mas que ele não consegue entender como pôde ter suportado as pressões daqueles dias. Ele conta que descia as escadarias do Teatro Municipal de São Paulo com as pessoas que pegavam na sua camisa querendo saber o que era essa tal de arte moderna. O que nós podemos dizer sobre a Semana da Arte Moderna é que a partir daquela semana, nem as artes e nem os artistas nunca mais foram as mesmas coisas. A partir da Semana da Arte Moderna, nós podemos constatar uma mudança radical dos valores artísticos no Brasil. Estavam liberadas a pesquisa estética. O que quer dizer pesquisa estética? Ora, havia até o momento regras determinadas para dizer o que poderia ser um quadro artístico de valor. As academias elas ditavam os modelos para que determinado texto fosse considerado de valor. E o que os intelectuais modernos desejavam era essa liberdade de criação, liberdade de buscar novas fontes que pudessem proporcionar a arte. Isso é liberdade estética. Liberdade de linguagem, uma linguagem mais tranquila, mais coloquial, mais simples, como é a linguagem falada no Brasil. Agora, nós vamos ver que o movimento modernista teve, a partir da semana de 1922, outros acontecimentos. Nós vamos observar que estes acontecimentos começaram a ser registrados em algumas revistas criadas na época. Através dessas revistas, os modernistas então divulgavam as suas ideias, divulgavam os acontecimentos, os eventos todos que estavam relacionados à cultura artística do momento. Uma das principais revistas desse momento artístico brasileiro foi a revista Claxon. Também nós temos aí desse período a revista de Antropofagia, entre outras tantas que surgiram naquele instante. O principal objetivo da criação das revistas era veicular as ideias do modernismo, as ideias de vanguarda, as ideias inovadoras desses artistas. Além dessas revistas, é bom lembrar que depois da Semana da Arte Moderna, os integrantes desse período começaram a fazer correntes distintas e surgiram alguns movimentos paralelos logo depois da semana. Por exemplo, o grupo que estava ao lado de Oswald de Andrade fundou um movimento chamado Pau-Brasil, que propunha uma revisão crítica do passado, a um primitivismo, ou seja, vamos revisitar o nosso país no passado, mas de uma forma mais crítica, de um nacionalismo mais
real, um nacionalismo crítico de nosso passado. Para contrapor-se a esse movimento chamado Pau-Brasil, surgiu um outro movimento, o verde-amarelismo. O verde-amarelo foi um grupo que surgiu para contrapor-se àquele sentimento, segundo os artistas afirmaram, anarquista do escritor Oswald de Andrade. O que propunha o verde-amarelismo e um outro grupo chamado ANTA? Eles propunham a defesa de um sentimento nacionalista mais ufanista. Ideologicamente, esse movimento verde-amarelo aproximou-se do nazifascismo. Alegavam que o grupo Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, era muito afrancesado. Paralelamente ao movimento verde-amarelo, ou verde-amarelismo, nós vamos ver surgir também um outro grupo chamado de antropofagia. Este foi o mais importante e o mais radical desses movimentos que aconteceram depois da Semana da Arte Moderna. O antropofagia surgiu até de uma forma inusitada. Quando Oswald de Andrade ganhou da pintora Tarsila do Amaral uma tela chamada Abaporu. Aba quer dizer homem, poru quer dizer que come gente. A história conta que Oswald de Andrade ficou alucinado com o quadro. Recebido o quadro, naquele momento estava criada a antropofagia. O que é que previa este grupo? Este grupo previa que os brasileiros, os artistas brasileiros, deveriam assimilar a arte europeia, mas de uma forma e transformá-la à nossa maneira. A antropofagia é a assimilação, mas não passiva da cultura europeia, é a assimilação transformada, adaptada à nossa realidade. Modernamente, nós podemos observar, inclusive, que este primeiro momento do modernismo influenciou alguns artistas na década de 60, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, que criaram o movimento tropicalista. Esse movimento previa a fusão de diversos ritmos, uma revisita ao passado, ao nosso passado primitivo, a fusão de diversos ritmos, diversas músicas, diversas tendências, assim como foi feito no movimento de antropofagia, numa forma de identificação cultural, de deglutição cultural do nosso país. Esse movimento aconteceu em 1967 e foi liderado, sobretudo, por Caetano Gil, como já disse, mas também teve Tom Zé e muitos outros. Agora, nós vamos ler para vocês um pedacinho de um poema de Manoel Bandeira que expressa exatamente o sentimento daqueles artistas da época em relação à literatura. Vamos lá? Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas! Acho que não é difícil constatar que realmente os modernistas daquele momento estavam determinados a mudar radicalmente a sua posição em relação às artes e à literatura. Agora nós vamos para as dicas de estudo da aula de hoje. Nós vamos recomendar que vocês assistam ao filme Eternamente Pagu, de Norma Bengel. O filme retrata bem a questão do modo de viver
das pessoas desta época, retrata a vida interior de Pagu, Patrícia Galvão, que foi uma mulher bastante contestada naquele momento, porque ela era uma mulher avante de seu tempo e tinha algumas atitudes que chocavam a sociedade da época. Acho que vale a pena assistir. Nessa aula eu não vou sugerir leitura, a leitura vamos deixar para a aula seguinte. Até a próxima aula. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. A professora Rose nos falou hoje sobre o modernismo, antecedentes e Semana da Arte Moderna. Vimos algumas vanguardas artísticas europeias. Vimos que apareceram no início do século XX vanguardas artísticas que determinaram a mudança de rumos da literatura, da pintura, da escultura e assim por diante. Apareceram como vanguardas artísticas o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo. Observamos como se deu o modernismo no Brasil. No Brasil, a partir da semana de 1922, os intelectuais se dividem, cada um buscando um rumo diferente. A partir daí, nós vamos observar o surgimento de movimentos como Pau-Brasil, movimentos o verde-amarelismo e o movimento de antropofagia. A antropofagia de todos esses movimentos foi o que mais marcou a literatura brasileira no início do século. Até a aula que vem!